Doutora Denise Albano, a senhora acha que essa junta de governo vai conseguir retirar da eleição, da disputa, por exemplo, para o Senado, todos os bravos combatentes, verdadeiramente democratas e defensores dos valores da família, da liberdade? Essa junta de governo vai conseguir retirar esses democratas batalhadores, tipo Van Hatten, Gustavo Gaia, Bia Kicis, Júlia Zanata, Caroline Detoni? Será que todo esse povo será... E outros mais, né? O próprio Zuco, lá do Rio Grande do Sul. É um cenário difícil, não é, Ivan? E fazer projeções no Brasil de hoje é complicado, exatamente porque temos um estado de coisas completamente inconstitucional, em que a lei no Brasil, em que a Constituição são frequentemente atropeladas, exatamente mostrando que estamos num regime que é de exceção. A gente não vive num Estado democrático de direito, sob o primado das leis, ainda que imperfeito. Hoje, mesmo esse Estado de direito imperfeito foi substituído por um Estado do arbítrio. E aí eu diria que eu não duvido, viu? Vejam o que fizeram com Marcel Van Hatten, indiciando em inquérito por manifestação na tribuna. A Constituição assegura a imunidade parlamentar, a sua inviolabilidade por manifestação, por opinião, por voto. E veja, um delegado da Polícia Federal, inconformado, não vamos indiciar esse parlamentar. Antes, já cometeram aquela prisão absurda do Daniel Silveira. Ninguém apoia o que ele falou, mas também era protegido pela imunidade parlamentar. E num flagrante, para lá de esquisito, que no Código de Processo Penal não tinha as condições do flagrante para efetuarem lá a sua prisão, depois convertida em prisão preventiva, que já tinha direito à progressão, a estar em liberdade, e vejam aí o que acontece com ele, o que aconteceu e segue acontecendo. As ameaças sobre o próprio Eduardo Bolsonaro, que a gente já viu, tem processos engatilhados também. Lembrem-se da busca e apreensão na casa do Gustavo Gaia. Então, é uma verdadeira caçada às lideranças, aquelas principais figuras conservadoras de direita, exatamente porque eles não querem, principalmente, gente com esse perfil no Senado, porque processos de impeachment de ministros do Supremo, a decisão é do Senado. Fiquemos atentos, a população precisa reagir, voltar às ruas pacificamente, deve estar, sim, no horizonte próximo, manifestações em que fiquemos atentos aos infiltrados, que tudo ocorra dentro de um ambiente pacífico, como sempre foi. Aquele caso do 8 de janeiro, ministros do Lula, como ministro da Defesa, o Múcio já disse que aquilo ali nada foi de tentativa de golpe. O ex-ministro Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo, ex-parlamentar, constituinte, que foi ministro do Lula, salvo engano, também disse que aquilo ali foi uma catarse, expressão de um inconformismo, de um descondenado voltar à cena do crime. E sabe-se, sim, que houve facilitação para que as pessoas ingressassem nos prédios públicos. Foram jogadas bombas para que as pessoas se refugiassem. E ali havia, sim, claramente gente infiltrada. Houve um ou outro, chamado patriota, que pode ter depredado, mas que eles respondessem pela depredação. Como é que se faz golpe com bolinha de gude? Como é que se faz golpe com baladeira, sem um tanque, sem apoio militar algum? Então o povo não acredita mais nessa história de golpe. Prenderam o Braga Neto, que foi um ministro forte do governo Lula, um general 4 estrelas, uma folha de serviços prestados ao país, inclusive liderando aquela atuação do Brasil pela ONU para pacificar o Haiti, uma liderança, um homem de vida limpa, sem envolvimento,
em corrupção e que era o candidato a vice de Bolsonaro na última eleição. Isso foi para pavimentar o caminho para exatamente o alvo principal, que é Bolsonaro. Eles querem, não basta torná-lo inelegível, eles querem a cereja do bolo, que é prender Bolsonaro. Esperemos agora, quando a população está um tanto quanto absorta em viagens de fim de ano, se reunir com a família, confraternizações e tudo, se não virar outra medida drástica, talvez até a própria prisão do Bolsonaro, porque precisam criar fatos, renovar narrativas para esconder o descalabro. Doutora Denise Albano, a senhora fez referência aí dos parlamentares. Tem aqui o trecho da Constituição, que eu consegui pegar um print aqui, diz o seguinte, aí está, artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Agora, doutora Denise Albano, esses atuais integrantes do Supremo, eles vão continuar descumprindo o texto constitucional na cara dura mesmo? É algo, você imagine, como eu já aqui revelei toda a minha angústia de ensinar hoje, logo o direito processual penal, ensinar direito. É um descompasso total entre o que diz a lei, entre o que prescreve a Constituição e o que muitas vezes você percebe nas decisões vindas aí do Supremo. Enquanto uma mãe de família com 2 crianças pequenas está presa há cerca de 1 ano e meio, porque escreveu uma frase dita por um ministro do Supremo, perdeu o mané numa estátua, mais um alça em sua família, gente condenada a 14, 12, 14, 17 anos de prisão, enquanto corruptos estão aí livres, leves e soltos, estão aí sendo readmitidos, inclusive cogita-se que o Zé Dirceu vai sair candidato na próxima eleição. Então, é um tapa na cara do brasileiro decente, do brasileiro que ainda acha que vale a pena lutar pela ética, ensinar seus filhos a atuarem conforme a moral, e acha que vale a pena ainda lutar por esse país, cuja maioria da população é de gente boa. Então, há aí quadros no Supremo que não honram a magistratura, que não aplicam o que a gente sabe que é o direito. Eles estão ali para cumprir uma função. Eu convivo há muito tempo com esquerdistas. Para eles, em nome do seu projeto de poder, vale tudo. Eles não têm qualquer compromisso com a ética, com a palavra empenhada, não. Para eles, a sânia de poder e de dinheiro, porque é só balela, é só palavrinha jogada ao vento de que são a favor dos pobres. Eles são a favor de empobrecer a população, é diferente de ser a favor dos pobres, porque eles adoram é a riqueza, é o luxo. Vejam aí a deslumbrada da tal primeira-dama. Hotéis mais caros, bolsas, roupas, sapatos de grife. Mandou fazer até uma cascata lá num dos palácios de Brasília, uma cascata para ela se usufruir. A população realmente parece que está indo... Mas é isso, né, Erivan? Esses processos do 8 de janeiro também foram para disseminar o medo na população de voltar às ruas. Há método nisso. O povo brasileiro precisa começar a abandonar esse medo. A gente está aí, eu diria, numa encruzilhada, porque assim, a gente já está venezuelizando, a gente já está bem próximo de se tornar uma Coreia do Norte, uma nova grande Cuba. Então, a gente está numa encruzilhada. A gente vai querer que, de fato, esse processo se consolide no Brasil, ou a gente vai usar os meios institucionais e vai lutar para impedir que, de fato, uma ditadura clara nos moldes da Coreia, da China, de Cuba, simplesmente no Brasil. Eu creio que cada brasileiro, cada brasileira, pais, mães de família e até jovens devem estar atentos para o momento que o Brasil vive. E eu diria que os próximos anos são cruciais para a gente decidir para qual direção a gente vai nessa encruzilhada.
a omissão, como está lá no livro do Apocalipse, quando diz, os mornos eu vomito, ou seja, quente ou frio, não dá mais para ser isento. E lá na obra do Dante Alighieri, da Divina Comédia, ele diz que o círculo do inferno, onde as pessoas mais sofrerão, é aquele reservado aos omissos, aos covardes. E dessa maneira eu diria, o momento que o Brasil vive convida a fazer algo de maneira institucional, pacífica, mais firme. Não dá para a gente se omitir, porque o preço que nossos filhos, nossos netos, as futuras gerações pagarão será muito alto. Você quer que seus filhos, seus netos vivam num país que é uma nova Coreia do Norte, uma nova Cuba, ou vai lutar para que seus filhos vivam num país livre, num país decente? Eu creio que fica aí essa questão. Fim de ano, Natal, convida a reflexão. E a gente precisa ter fé, rezar muito, mas também nessa oração pedir luz e coragem para agir no momento certo, com equilíbrio, mas com firmeza.